Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre a Sanepar. A Sanepar é uma empresa de saneamento do estado do Paraná. É uma empresa que está agora sendo bastante comentada. O preço dela vem caindo nos últimos meses. Ela está num patamar de preço bem abaixo do normal para uma empresa da qualidade dela. Então eu vim trazer algumas informações importantes que fazem parte de uma análise que eu faço sobre as empresas. E eu vou mostrar por que eu invisto na Sanepar, que a Sanepar é uma empresa que faz parte da minha carteira. Eu já tinha estudado ela um bom tempo atrás, mas eu não investia nela. Eu esperei quando aconteceu essa queda recente. Alguns meses atrás eu comecei a investir nela e estou aportando a cada mês um pouco. Então é uma empresa que já fazia parte do meu radar, assim como eu tenho várias empresas que eu já faço uma análise antes, eu já fico de olho nelas, mas eu não invisto a qualquer preço ou em qualquer situação econômica ou qualquer notícia que sai. Eu sempre busco por um momento oportuno, por uma oportunidade que pode chegar a surgir, como foi o caso da Sanepar, que caiu de preço. Então, se vocês têm interesse nesse vídeo, já deixa o like, isso é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque nesse canal eu trago muito conteúdo de qualidade. Eu mostro o que eu faço na prática com os meus investimentos e tudo o que fez alcançar os resultados de mais de 140% em 2 anos e meio investindo. Então, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo que interessa para nós. Eu já estou com o site da Sanepar aberto aqui, é bem fácil de encontrar. Todas as empresas listadas na bolsa têm o site DRI, que significa Relações com os Investidores. Então, se você digitar o nome da empresa seguido de DRI no Google, vai achar qualquer empresa que está listada na bolsa. Então, a Sanepar, você pode digitar lá Sanepar RI, pode até colocar o código de negociação SAPR3 ou 4 ou 11 seguido DRI, que você vai encontrar ela no Google. Então, eu estou nesse site aqui e o que eu quero mostrar para vocês em governança corporativa, composição acionária. Então, mostra exatamente cada parte da empresa pertence a quem. Então, é bem simples, fica bem claro aqui para entender. Ó, como vocês podem ver aqui embaixo, aqui já mostra sobre o capital total. 20,03% pertence ao estado do Paraná, 0,37% à prefeitura, 55,07% acionistas nacionais e 24,53% acionistas estrangeiros. Isso aqui é levando em consideração o capital total da empresa. Em relação ao capital votante, o estado do Paraná tem 60% do direito dos votos. Isso mostra que o estado do Paraná é o grande tomador das iniciativas, é ele que decide exatamente o que vai acontecer com a empresa. 28,18% aos acionistas nacionais e 11,74% aos acionistas estrangeiros. Então isso aqui mostra claramente quem que comanda a empresa, que nesse caso é uma empresa pública, porque ela é comandada pelo estado do Paraná. Tem muita gente que não gosta da empresa pública. Eu sou uma pessoa que também tem uma aversão a empresas públicas. Eu prefiro ficar de fora, mas em alguns casos e em alguns setores específicos, eu acredito que não chega a ser um problema tão sério ter uma empresa pública, principalmente quando a empresa tem uma qualidade e uma gerência muito boa e uma competitividade baixa, então ela tem uma vantagem competitiva. Então, nesses casos, acho uma boa ideia investir na empresa, mesmo ela sendo pública. Então, vamos para as próximas informações. Aqui eu vou trazer umas informações que eu acho interessante para vocês. Todos os sites agora eles têm essa CVM 358. O que significa isso? Isso aqui são documentos exigidos pela CVM que mostra quando os diretores, os executivos da empresa estão comprando ou vendendo ações. Eles precisam tornar isso público. Por exemplo, aqui eu abri o documento do mês de março, ó, em relação a 31 de março, aqui embaixo ó, em referente ao mês de fevereiro e assim por diante. Assim você consegue ter todos os anos esse documento mostrando todas as movimentações de compra ou venda de ações da Sanepar. Isso é importante para o investidor, porque ele pode
acompanhar, seus executivos estão comprando ações, então tende a ser um sinal que eles acreditam na empresa, que ela está descontada, que ela tem potencial de crescimento, e se eles estão vendendo, aí pode ser um problema ou pode ser simplesmente uma oportunidade ou um momento que estão aproveitando para fazer um caixa, ganhar um dinheiro com as ações. Mas então é importante saber isso aqui. Eu abri aqui o de março para nós dar uma olhada. Como vocês podem ver aqui, não houve movimentação no mês de março, nenhum dos executivos mexeu nas posições acionárias, não foi comprado nem vendido ações. Assim vocês podem pegar e a cada mês verificar isso e ver o que os executivos da empresa estão fazendo. Mas eu vou fechar então aqui. Agora que vocês viram isso, eu quero mostrar ainda os níveis das barragens. Isso aqui é muito importante para uma empresa de saneamento e é exatamente esse aqui que foi um dos fatores que fez a empresa cair bastante de preço nos últimos meses. Ó, eu estou trazendo aqui para vocês, se vocês dão uma olhada por cima, nos anos praticamente sempre as barragens estão próximas de 100%. Claro que em alguns momentos elas estão em um nível menor. E nesse ano de 2021, inclusive em 2020, as barragens, principalmente a de Iraí, com um nível muito baixo, e esse nível muito baixo, ele tornava a empresa pouco eficiente. Esse é um dos maiores riscos de uma empresa de saneamento. A falta de chuvas é um problema natural. Em algumas épocas do ano vai faltar chuva, pode acontecer a cada 10 anos, mas sempre tem algum momento que falta chuva. E dessa vez foi em 2020 para 2021 que ocorreu essa grave crise hídrica. Então a Sanepar ficou com os níveis dos reservatórios muito baixos e isso afetou o preço. Só que o que a gente precisa analisar aqui? Isso é um problema momentâneo. Os níveis da barragem não vão ficar baixos para sempre. Em algum momento vai voltar a chover normal, os níveis vão subir, inclusive vão chegar a normalizar. Então as pessoas precisam analisar de uma forma diferente. Para a empresa em si é um problema, porque ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue gerar lucro. Pro acionista, se essa ação de uma empresa de qualidade ela está caindo por um motivo de queda dos níveis da barragem, isso mostra uma oportunidade de compra, porque em algum momento esses níveis vão voltar ao normal. Então, como vocês podem ver aqui, no mês de junho do ano passado chegou ao nível mínimo, a barragem de Iraí chegou a 12% do nível. E vocês podem ver que praticamente o mês de junho foi um dos piores de todos. E agora, recentemente, também para o setembro, outubro, também essa barragem chegou em 15% e a Piraquara 1 a 22% do nível normal. Então, como vocês podem ver, aqui para 2021 os níveis foram subindo. A de Iraí, que normalmente é a que mais sofre, já está em 50% do nível. A de Passaúna 60%, a Piraquara 57% e a Piraquara 2 94%. Então, os níveis estão se recuperando e esse preço ele tende a reagir nos próximos meses, talvez demore um pouco mais. As melhores oportunidades de compra são exatamente nos piores momentos, principalmente se for um período em que aconteceu esse fato que aconteceu com a Sanepar, que ela não tinha controle sobre a situação. Então eu sempre vejo esses momentos como oportunidades. Então vamos voltar aqui. Ainda vamos dar uma olhada nos relatórios anuais. Eu vou pegar aqui o referente a 2020. Qual é um dos meus tipos preferidos de empresa? Exatamente esse aqui. Ó, a receita líquida da Sanepar de 2016 a 2020, ela vem crescendo. Eu gosto de empresas no estilo escadinha, que sempre vai subindo. Claro que nem todas vai ser uma escada em linha reta, mas se pegar um período de 5 ou de 10 anos e pegar o 10º ano e analisar com o último ano e tiver uma relação de crescimento boa, interessante, para mim é uma empresa interessante, mesmo que ela oscilou nesse caminho. E assim também com os 5 anos, que é o caso aqui, se nós for analisar em 2016, a receita líquida dela foi de 3 bilhões e meio praticamente de reais, e agora em 2020 foi de quase 5 bilhões de reais. Então isso significa que a empresa
está aumentando as suas receitas, provavelmente está aumentando o seu lucro se ela estiver fazendo um bom trabalho. Então, para mim, isso é um sinal muito interessante de uma empresa de qualidade. Aqui também mostra a receita líquida atualizada pelo IPCA, mesmo que houve uma pequena queda aqui de 2019 para 2020, pegando de 2016 para 2020, ela ainda está num gráfico ascendente, ela está subindo esses resultados. E aqui mostra exatamente a composição da receita. Grande parte dela é de água residencial, 12% da comercial, 5% é poder público e 2,8% industrial. Então 80% da receita vem da água das residências. E o esgoto, praticamente a mesma coisa, quase 80% vem das residências. O comercial praticamente fica igual da água, com um pouquinho mais, 14%. Poder público, praticamente a mesma coisa, 5%. E só o esgoto industrial que diminui para 1% da receita. O nível de inadimplência, como esperado, subiu bastante para 2020 por causa da crise que nós estamos vivendo. Então, nesses momentos, a gente precisa relevar esses números, porque é uma situação atípica, uma crise global, então acaba acontecendo essas coisas. Então, não vejo grandes problemas por se tratar de um ano atípico. Mas como vocês podem ver aqui, o EBITDA e a margem EBITDA também está crescendo e do mesmo modo, atualizando pelo IPCA, sempre vem em valores crescentes. Então, vamos agora no site Status Invest para dar uma olhada em umas informações aqui. Vamos dar uma pesquisada sobre a Sanepar. Eu vou colocar o código 4, que é a ação preferencial, é a ação que eu invisto. Isso vai de acordo com cada um, qual é a metodologia de investimentos. Eu sempre priorizo investir em ações preferenciais, desde que elas tenham tag along e que elas tenham liquidez o suficiente. Então, como vocês podem ver, atualmente ela está com um dividend yield de 4,69% ao ano. Puxando o gráfico aqui em 5 anos, a gente consegue ver que ela vem de um preço ascendente até ano passado, quando aconteceu a crise, que ela teve a queda. E exatamente como eu falei para vocês, em julho de 2020 foi, acho que, o pior mês dela em questão nos níveis de barragem, e desde lá ela começou a cair o preço. Então eu vejo isso aqui justamente como uma oportunidade. Esse preço acabou caindo aqui muito por conta dessas níveis de barragem baixo. Só que a gente tem que comprar antes da ação voltar a valorizar, tem que aproveitar o desconto da empresa. Então eu vejo ela, na minha opinião, como uma oportunidade. É claro que nada do que eu estou trazendo aqui para vocês é uma recomendação de investimentos. Essa é a minha opinião e a minha visão sobre a empresa. E como vocês podem ver aqui, no começo de março ela chegou o menor preço dos últimos meses a R$ 13,91, ficando abaixo dos R$4. Então, se vocês for olhar aqui o dividend yield histórico dela, ó, ela está a 4,69, ela está praticamente nos níveis mais baixos dela nos últimos anos, costuma pagar um pouquinho acima desse nível. Ela está com uma média de 6,46%, claro que no ano de 2015 teve um dividend yield muito alto, então dá para considerar um dividend yield médio de um pouco mais de 5% ao ano. O PL dela também sempre foi a níveis baixos, praticamente sempre abaixo de 10, então isso é um PL muito interessante. Isso significa que a empresa precisaria de 10 anos de lucro para dar exatamente o valor que ela está atualmente. Então eu considero um PL bem interessante e atualmente ele está até em 6,54. Então, levando em consideração o lucro da Sanepar atual e o preço que ela está sendo negociada, em 6 anos e meio ia ter um retorno sobre o teu investimento, ou seja, a empresa geraria valor o suficiente para pagar todo o valor que você investisse na empresa em 6 anos e meio. É um PL muito baixo e muito atrativo. A dívida líquida dela sobre o patrimônio líquido, para mim, eu acho muito estável. A 0,40 eu acho bem tranquilo, está bem controlada. A dívida líquida sobre o EBITDA está a 1,43, ela já esteve em patamares maiores, também a considero bem controlado. E a liquidez corrente está em 1,21. Então, sempre que tiver acima de 1, isso significa que ela tem condições de pagar todas as obrigações de curto prazo, que ela tem disponibilidade de caixa, de investimentos para pagar todas as dívidas de curto prazo.
As margens dela são muito interessantes, que costuma acontecer em empresas de saneamento, um retorno sobre o patrimônio líquido de 14%, que eu também acho interessante. Nós podemos ver aqui, ela foi durante os anos, ela foi aumentando esse ROI, então ela está melhorando a eficiência dela, então eu acho isso também muito positivo. A margem líquida dela também vem crescendo, então ela acabou se tornando uma empresa mais eficiente ao longo dos anos e atualmente ela está dando mais retorno sobre o mesmo capital investido. Os dividendos também vêm crescendo durante os anos, só no ano passado, muito por conta da crise que ela pagou menos, mas também os dividendos vêm em forma de escadinha, o que para mim é muito interessante. Eu gosto muito de empresas desse tipo e o payout dela não está tão alto, ela vinha pagando perto de 50%, ou seja, 50% do lucro líquido ela distribuía para os acionistas, mas em 2019, 2020 ela está pagando menos de 30%, então é menos de 1/3 do lucro dela, ela está distribuindo em proventos. Eu gosto muito também de olhar a DRE, eu puxo para o máximo aqui, vocês podem ver a linha laranjada é do lucro líquido, ele vem em uma crescente nos últimos anos, então se você puxar aqui em 2008, ela dava 141 milhões de reais de lucro, em 2020 mesmo com a queda ela deu quase 1 bilhão de lucro, em 2019 ela passou de 1 bilhão de lucro, então isso é um resultado muito bom, isso mostra uma eficiência e um crescimento muito forte da empresa. As margens dela bem constante, praticamente em linha reta, mostrando que mesmo ela crescendo, aumentando o lucro, ela conseguiu manter as margens. Isso aqui é muito difícil para uma empresa e essas são algumas das informações que eu olho. Claro que é preciso muito mais que isso. Muitas das empresas, quando eu vou investir, eu estudo ela por vários meses, várias vezes eu analiso as informações, volto depois para analisar de novo e aí eu espero um momento mais apropriado para investir, porque em alguns casos a empresa pode estar passando por algum momento ruim que é difícil de você avaliar, em outros casos pode ser que ela está muito cara naquele momento, então depende muito da situação de cada um. E além disso, esses indicadores que eu mostrei para vocês são só alguns dos que eu analiso, precisa fazer uma análise bem mais completa, bem mais detalhada. Eu gosto do site Status Invest justamente porque ele dá esses históricos. Eu não gosto de analisar só o resultado atual, eu gosto de ver se a empresa mantém esses resultados ou se é só um momento que está bom e nos outros anos ela teve resultados ruins. Então, como vocês podem ver, a Sanepar não é esse tipo de empresa. Lembrando que esse vídeo não representa uma recomendação de investimentos, eu só trouxe aqui a minha visão sobre a empresa, eu considero ela como uma oportunidade. Mas eu pergunto para vocês, vocês acham que a Sanepar é uma oportunidade ou não vale a pena investir nela? O fato dela ser uma empresa pública também afugenta vocês de investir nela? Me conta aí nos comentários se vocês investem nela, o que vocês acham na empresa. E como sempre, antes de ir, eu vou deixar mais um vídeo e uma playlist fundamental para vocês aprender mais ainda sobre investimentos. Aproveita e deixa o like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Eu garanto que não vai se arrepender. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!